método de Monge é o chamado método da dupla projeção, porque ele usa dois planos de projeção, o plano horizontal e o plano vertical. Mas nós precisamos de um terceiro plano, chamado aqui de plano lateral, para representar os três lados que a gente consegue enxergar de um objeto. Se nós olharmos para uma mesa, por exemplo, nós vamos enxergar no máximo três lados. Duas laterais, enfim, e a parte de cima. Então, nós precisamos desse terceiro plano. Além de projetar o ponto lá no plano vertical e no plano horizontal, nós precisamos projetá-lo no plano lateral. E aí nós temos as representações deste ponto de acordo com o desenho técnico. E na épura, nós teremos esta situação. O A1 e o A2, no caso a projeção vertical e a projeção horizontal alinhadas, e o A3, que é a projeção no plano lateral, também está alinhada. Veja que aqui é como se a gente trabalhasse com um compasso. Nós estamos levando esta informação para lá, depois com o compasso, levamos ela para lá. Plano vertical, π2. Plano horizontal, π1. Plano lateral, π3. Aqui é a situação de um segmento de reta projetado nos três planos. Nós já vimos a projeção deste segmento no plano horizontal, é uma projeção reduzida, menor do que realmente o segmento é, e a projeção no plano vertical é como se fosse exatamente o segmento, sem nenhuma distorção. E, fazendo a projeção deste segmento lá no plano lateral, nós vamos ter novamente uma projeção reduzida. Nós temos o ponto B numa determinada altura e nós temos o ponto A numa altura um pouco maior. Fazendo a ligação, nós vamos perceber que a representação, a projeção deste segmento lá no plano lateral é menor do que realmente o segmento é. Lembrar sempre, nós sabemos que este segmento tem um determinado tamanho, o nosso olho vê que ele é oblíquo. Se eu olhar exatamente de frente, eu estou vendo ele como ele é no modo oblíquo. Se eu olhar de cima, eu estou vendo um segmento, a representação, a projeção um pouco menor. E se a gente olhar daqui, do mesmo modo, estamos vendo ele um pouco menor do que ele realmente é. A projeção dele está um pouco menor, é uma projeção reduzida. Aqui na épura, a situação novamente se repete, temos aqui a projeção horizontal, que é a vista superior, a projeção vertical, que é a vista frontal, e nós temos aqui a vista lateral. Vejam que tudo corresponde. B2 está alinhado com B3, que está alinhado com B1, e se a gente leva isso aqui com compasso, do mesmo modo o A3, a gente vai alinhar ele com A1, com A2, enfim, tudo se fecha. É um sistema, é um método, tudo tem que combinar. Aqui a nossa figura plana, um retângulo, a projeção dele no plano horizontal, menor do que ele realmente é. Lá fica tudo reduzido a uma linha, e a projeção deste retângulo lá no plano lateral, devido à posição que ele está, também fica uma projeção reduzida. É um retângulo, sim, mas é menor do que ele realmente é. Embora a gente perceba que ele tem um determinado tamanho, mas quando nós fazemos a projeção ortogonal, a gente tem que seguir isso aqui, ó. É como se eu levasse ponto por ponto. Quando eu ligo os pontos, eu descubro que ela está menor do que ela realmente é. Olhando exatamente de frente, a nossa linha, olhando de cima, está lá o retângulo, embora um pouco menor, e olhando aqui de lado. Olha lá. Então, são os três posicionamentos que nós temos que fazer. Aqui na épura, então, aqui está a projeção no plano vertical, que é a nossa vista frontal, a projeção no plano horizontal, que é a nossa vista superior, e a projeção no plano lateral. Tudo, novamente, se fecha. Todas as medidas, né, estão de acordo, não há nada fora do caminho aqui. Tudo tem que ficar devidamente alinhado. Este é um detalhe importante na representação das vistas.